This call is now being recorded. Não sei o que você disse, moça, mas acredito que sim. Adriele está. Oi? É que Adriele está gravando agora. Ah, olha aí, temos alguém que fala inglês aqui, meu Deus, que maravilha. Eu fiz curso, era para eu falar melhor, mas enfim, preferi estudar a mente. Aí achei um negócio que dá uma disfarçada na minha bagunça aqui atrás. Ofuscou ali. Não vale. Vamos lá então, gente. Bom, essa reunião que eu vou deixar gravado, para quem entrar depois pode estar assistindo. Eu vou falar alguns pontos que eu já disse antes, para quem assistir a partir de agora. Então, aqui nessa mentoria, a primeira mentoria do SMMC, o nosso programa de emagrecimento, tá? Que é somente molda o seu corpo físico. Umas horas eu falo molda, outras horas eu falo muda, mas tá tudo bem, importante começa com M, tá? Mas o objetivo aqui dessa mentoria é trazer para vocês uma visão geral, então, do que é o programa e pontuar algumas outras coisas que eu percebi ao longo do processo aí, tá? Então, lá no módulo 1, o que a gente vê no módulo 1? O módulo 1 é para a gente começar a compreender o poder que tem a nossa mente, né? Então, todos os nossos comportamentos, a forma como eu me comporto, é um resultado de como eu me sinto. E a forma como eu me sinto é resultado dos meus pensamentos. Só que os meus pensamentos, eles normalmente são tão acelerados que a gente não consegue perceber o tempo todo os meus pensamentos. A gente tem aí tantos pensamentos ao longo do dia que fica difícil perceber. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, fez o quê? Sentimento. Às vezes eu posso não perceber os meus pensamentos que estão negativos, mas eu percebo que eu me sinto mal. Percebo os ombros meio pesados, percebo desconforto aqui. Isso é, o meu pensamento ele vem desacelerando, vem para o sentimento. Eu ainda não percebi o sentimento. Aí eu tenho comportamentos. Então, se você olhar para a sua vida, principalmente o resultado aí relacionado ao teu corpo físico, é um resultado de todos os comportamentos que você teve ao longo dos últimos anos, que vem da forma como você se sentiu, que vem dos seus pensamentos. Esses pensamentos vêm de uma programação. O que é essa programação? Tudo aquilo que a gente viu, ouviu ao longo da nossa vida. Então, a gente foi aprendendo sobre a alimentação, o que é alimentação, como se alimentar de forma correta ou não. A gente foi aprendendo com as pessoas que a gente conviveu. E aí a gente formou também na nossa mente, além dessa programação, a gente formou uma coisa que eu chamo de autoimagem, né? Que ali nessa autoimagem é que está associado o que eu chamo de termostato. Termostato é o peso que normalmente você está, como se tivesse ali já internalizado. E o que acontece? Às vezes eu faço uma dieta, aí eu emagreço um pouquinho, depois eu volto. Por quê? Para manter aqui, ó, no meu termostato. Entende? Então, sempre a minha mente ela vai tentar proteger aquela programação que está ali há muito tempo. Então, nosso processo aqui dentro do SMMC é justamente romper essa barreira e criar uma nova programação. Programação que eu quero, isso é, criar uma outra imagem de quem eu sou. E aí, nisso, ao longo dos próximos módulos, a gente vai descrevendo isso. Além de fazer isso dentro do material, a gente também vai mostrando isso para a nossa mente, tá? Eu até pedi para vocês lá adotarem um caderninho específico para o SMMC. Quem que fez isso? Quem que tem o caderninho? Eu tenho um geral, que daí eu anoto tudo da minha vida inteira. Eu tenho um planner. Legal. É muito bacana essa história do caderninho. Milei, depois você adota um caderninho aí, porque depois você vai ver o teu histórico. Aí você vai olhar e falar, nossa, olha que incrível, eu pensava assim, eu via dessa forma. Porque na primeira vez que vocês fizerem, lembrando que vocês têm acesso durante um ano, tá? Primeira vez que vocês fizerem o programa, vocês vão descrever talvez de um jeito. Aí na segunda, vocês vão descrever de outro jeito. Porque as aulas, elas são curtinhas, né? Não é algo muito extenso, então você consegue refazer o programa. E é importante que você refaça ele, tá? Então, o primeiro modo, basicamente, é para a gente contextualizar como é que a mente funciona, para eu entender. Porque eu falo o seguinte, a parte mais desafiante do processo não é gerar a mudança, mas é eu ter a crença de que é possível, entende? Porque muitas vezes, se eu já entendo que eu crio os meus comportamentos, que eu crio a minha realidade, o meu corpo físico, com base no que eu penso, é só um detalhe para fazer essa mudança. Mas aqui, durante o programa, eu trouxe esse conteúdo aprofundado, falando ali das habilidades mentais, explicando a programação da mente, para vocês compreenderem que isso é possível. E é assim que funciona. Eu falo que até nos atendimentos individuais, o mais demorado não é a mudança acontece assim, mas é trazer para a pessoa a compreensão de que ela consegue.
Porque às vezes eu até entendo que, ok, Jéssica, entendo que é possível, vi que tem gente lá que faz. Mas será que eu consigo? Essa pergunta que vem, será que eu consigo? Às vezes é isso também. Aí eu te pergunto, se você tem um cérebro, tem uma mente, você pensa, então sim, é possível, tá? É possível reprogramar, tá? Então desencana se você teve essa dúvida aí. Aí lá no nosso segundo módulo, a gente trabalhou um pouquinho, então, as questões emocionais, né? Quando a gente vai guardando ali emoções negativas, vibrando numa frequência um pouco mais baixa, que é de rancor, quando eu não consigo perdoar, eu fico com aquela carga emocional. Então, ali no módulo 2, a gente trabalha isso, perdão, trabalha a ansiedade, a gente vai trabalhar esses pontos ali. Quando a gente carrega essa carga emocional, a tendência é que eu coma para compensar também. Aí eu tô com essa agonia que eu não sei o que fazer, e aí quando eu como alguma coisa, libera aquela sensação de bem-estar. Aí eu fico comendo para tentar compensar. Por quê? Porque foi a forma que eu aprendi. Então, quanto menos carga emocional eu tenho, mais leve fica. Então, por isso que lá no módulo 2 a gente trabalha a fundo ali essas questões emocionais, além do áudio, que também vai trabalhando isso todo santo dia. No módulo 3, quando a gente entra em habilidades mentais, é muito, muito, muito importante que vocês treinem, tá? Por quê? Porque quando eu vou fazer o processo de visualização do meu corpo físico, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma habilidade mental da imaginação. Lá no módulo 3, eu explico cada uma dessas habilidades. E a gente, nós, o ser humano em si, tem a tendência a não valorizar aquilo que ele tem em abundância. Nós temos habilidade de criação na nossa mente, a nossa imaginação, a nossa respiração, por exemplo, é algo muito precioso, mas a gente tende a não ver como precioso, por quê? Porque a gente tem o tempo todo. E tudo que a gente quer mudar começa aqui na nossa mente. Eu preciso treinar essas habilidades para eu conseguir gerar mudança. Então, quando eu entendo a importância que tem a imaginação, se você olhar para o mundo, tudo que existe no mundo antes existiu na mente de alguém. E digo mais, tudo que você faz no seu dia a dia, antes você visualizou na sua mente. Todo comportamento. Quando eu falo todo, é todo comportamento. Primeiro tem uma imagem mental, tem ali uma programação, tem uma imaginação, só que isso acontece de forma tão rápida que você não percebe. Eu vou dar um exemplo. Sabe a história do comer à noite? Eu falo por experiência própria. Eu lembro quando eu trabalhava em agência, muito tempo atrás. Lá antes de eu entrar para esse ramo, lá em 2012, enfim, trabalhei em agência. E aí eu estava lá, eu na agência, trabalhando, e eu já ia pensando, falei, nossa, quando eu chegar em casa hoje à noite, vou fazer aquele risotinho, que hoje eu tô merecendo. Eu ia a tarde inteira, às vezes parava um tempinho, olhava uma receitinha aqui, ó, e já ia pensando, lá em casa tem arroz, eu preciso comprar queijo. Olha só, eu já estava imaginando, e eu já sabia o gosto que ia ter o tal do risoto. Eu tinha imaginado, só que, ó, não era consciente. Hoje eu percebo que eu fazia isso. Logo, se eu não comesse o risoto, eu endoidava. O quê? Passava no mercado, cansada, comprava, chegava em casa, fazia e comia, feliz da vida. Aí eu digo o seguinte, você imaginou todo o processo. E se você imaginar uma outra coisa? Imagina eu chegando em casa, fazendo meu chazinho, aquele chazinho gostoso que vai me relaxar e ainda vai deixar meu corpo saudável. Aí fala, ai, Jéssica, mas é sem graça. Por quê? Porque você aprendeu que é sem graça. Sim. Não é que é sem graça, você aprendeu. A vida inteira falaram para você assim, mas risoto é mais gostoso, mas um doce é melhor, né? Assim, você aprendeu. E agora nós vamos aprender outra coisa. Outro ponto que eu já aproveito para trazer aqui é desencana de querer explicar isso para as outras pessoas. A desencana mesmo. Não, eu tô aqui mais. Não vou comer risoto hoje, não. Vou pegar o exemplo do risoto. Não vou comer risoto hoje, não, porque para mim o chá é tão bom quanto. Porque eu fiz um programa de emagrecimento lá com a Jéssica, e a Jéssica ensinou que o chá é tão bom. As pessoas vão rir da sua cara. Por quê? Porque elas aprenderam outra coisa. E aí você vai se sentir mal. Então, assim, desencana. Mas agora você só toma chá, então. É isso. Sorria, Sene. Pronto. Porque tudo aquilo que é diferente de mim, eu tenho a tendência de julgar. Então, as pessoas, quando vê você tendo um comportamento um pouco diferente do delas, ou diferente do que você tinha, elas vão achar estranho. Entende? Enfim, a gente tá aqui em habilidades mentais, então tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente imagina, só que a gente faz isso de forma inconsciente. Então, aqui no módulo 3, é só para você entender a
preciosidade que existe na imaginação, tá? E nas nossas outras habilidades mentais. Lá no módulo 5 é que a gente vai treinar isso na mente, então a gente vai treinar toda a rotina. Por isso que é muito importante você já ir pensando, ali no módulo 4 a gente vai começar a pensar o que seria a rotina ideal de alimentação, a rotina ideal de atividade física. Então, a gente vai descrever, depois nós vamos treinar isso na mente, igual a história do risoto. Só que a gente vai treinar o que a gente quer. A gente vai treinar, gerar causa que vai ter o efeito que eu quero. Porque faz sentido que treinar comer risoto não vai trazer o resultado que eu quero? Vai trazer o resultado momentâneo. Agora, se eu treinar na minha mente e deixar tão agradável quanto tomando o meu chá, vai gerar o resultado que eu quero. Foco no resultado. Se eu treinar para minha mente, gente, para nossa mente não faz diferença o que é risoto, o que é chá. Depende do significado que eu dou. Tudo é aprendizado. Eu que disse para ela, isso aqui é melhor do que isso. Ela não sabe. Se eu contar outra história, ela acredita. Entende? Vamos lá, então o que eu falei da imaginação, a vontade, eu até descrevi ali, porque eu acho bem importante falar sobre isso. A gente chama da tal da motivação, né? Que eu tenho um motivo para ação. Normalmente a gente olha a vontade como isso. Então, às vezes eu tô lá e falo, Jéssica, mas hoje eu não tô com vontade de fazer, eu não tava afim de, sei lá, ir pra academia, eu não tava afim de ouvir áudio, eu não tava afim. A vontade é uma habilidade mental que serve apenas para gerar impulso. Se você está aqui no SMMC, é porque em algum momento você teve o impulso, a vontade de mudar seu corpo. Faz sentido? Agora, a vontade, ela é um impulso, ela é uma semente, ela não se mantém. Ela é só um impulso. O que eu faço para manter depois? É quando eu vou treinando isso na minha mente, vou mostrando para minha mente, aí eu trago a decisão. Eu escolho fazer dessa forma. Por quê? Porque eu quero ter resultado X. Lembrando que, claro, precisa ser leve, aqui só para vocês compreenderem as habilidades e entender como cada uma funciona. Então, a vontade, você não vai ter vontade sempre, tá? Então, muitas vezes eu vou precisar decidir. E aí, a habilidade do foco. Foco é muito importante. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção expande. E aí você pode colocar a sua atenção no seu objetivo, naquilo que você quer, ou na opinião das outras pessoas, ou nas dificuldades que você tem. Não importa aonde você colocar o seu foco, aquilo vai se expandir. Então, eu posso escolher aonde colocar o meu foco. Se eu perceber que eu estou me importando demais, ou com o que as pessoas estão dizendo, ou se eu estou colocando muito empecilho para conseguir o meu resultado que eu quero, lembra? Foco. Se eu pegar um problema, olha o tamanho do problema, imagina que isso aqui é um problema, e eu colocar toda a minha atenção nele, ó, tá vendo que ele é pequeno, mas quando eu coloco o foco, ele ocupa todo o meu campo de visão. Eu não consigo perceber mais nada, tá? Então, eu preciso direcionar o meu foco para onde eu quero. A outra habilidade é a habilidade da memória. Faz sentido que é uma habilidade maravilhosa, só que a gente não valoriza porque a gente não compreende. Olha só, se eu não tivesse a memória, imagina que toda vez que eu vou fazer comida, eu queimo a minha mão, porque eu esqueço que o fogo queima. Então, a habilidade da memória, ela serve para eu guardar aprendizados e utilizar ao meu favor. Só que muitas vezes a gente usa contra nós mesmos. Quando que eu faço isso, Jéssica? Quando eu começo algo e falo assim para mim, fico lembrando, mas uma vez eu comecei a fazer dieta e não consegui. Mas uma vez eu comecei lá e não deu certo. Eu fico lembrando de todas as vezes que eu comecei a fazer e não terminei. Como que você acredita que você vai se sentir se você utiliza a sua habilidade da memória dessa forma? E é inconsciente, a gente faz isso de forma automática. Normalmente a gente começa a lembrar das coisas que não deram certo. Faz sentido isso, gente? Ou não? Então, aqui, tanto que em cada um deles eu pedi para vocês fazerem um exercíciozinho lá. E nesse da memória eu pedi para vocês listarem as vezes que vocês superaram. Porque quando começa a vir esse monte de pensamento negativo, lembrar de, mas certa vez eu não consegui, mas... Pega lá sua listinha, vai lá no seu caderninho, lembra sua mente de tantas coisas que você conseguiu. E não precisa ser coisas muito grandes, não. Eu posso lembrar de detalhes. Poxa, eu tinha tanto medo de dirigir, hoje eu dirijo. Eu, sei lá, eu tinha medo de sair sozinha, hoje eu vou e faço. Não sei quais foram as superações que você teve. Mas tudo que você superou é muito importante. A sua mente precisa dessas memórias. Isso vai te impulsionar também, tá?
Maravilha, lá no módulo 4, então, é onde a gente começa a gerar a transformação. Ali a gente faz um processo, eu explico primeiro o que é autoimagem, né? Autoimagem é essa ideia que a gente tem sobre nós na nossa mente, uma representação, literalmente como se fosse um desenho que eu tenho aqui na minha mente do meu corpo físico. Só que a gente não percebe porque é tão natural que se torna automático, mas eu tenho uma ideia, se eu fechar os meus olhos, eu sei exatamente como é meu corpo. Faz sentido? Essa é a ideia que você tem, tá? Então, se eu construir uma nova ideia e ir afirmando para minha mente, afirmando para minha mente, o que ela faz? Inconscientemente, ela precisa ajustar o meu corpo físico a essa nova ideia. E aqui vocês precisam colocar muita, muita, muita energia. Em alguns momentos, quando estiver fazendo exercício, desencana de como está o físico agora. Até sugiro para vocês evitarem se pesar. Se pesa no começo, depois espera 5, 6 semanas, aí pesa ali só para ver como é que tá. Mas evita ficar se pesando. Por quê? Porque se eu já mostrei para minha mente que eu tenho um peso X, eu não tenho por que me pesar. Porque eu já tenho. Entende? Quem que se preocupa em emagrecer? Quem não tá magro ainda. Se eu já mostrei para minha mente que eu tô com aquele peso, eu não preciso me preocupar. Relaxe, segue o processo. Entende? Eu preciso mostrar para ela que isso já é uma verdade. Não há por que se preocupar. Da mesma forma que, perceba o seguinte, se você, na sua rotina hoje, você faz uma viagem, por exemplo, e aí nessa viagem você come bem menos. Perdeu ali uns quilinhos. Quando você volta para a tua realidade, você retoma o peso anterior. Faz sentido? A mesma forma, se você engorda um pouquinho, você voltou para a rotina, você volta para o peso. Eu voltei para o termostato, eu voltei para aquela programação. Por quê? Na minha mente, eu tenho peso X. Na minha mente, já tem aquela ideia enraizada. E esse processo, até o módulo 4 aqui, para vocês entenderem como que vai funcionar esse processo. Também a gente trabalhou a parte emocional. Mas aqui é onde a gente internaliza isso. Então, na hora que você for criar, no exercício, coloca muita intensidade, sinta. Como se fosse possível na sua mente, imagina que você toca no corpo, percebe cada detalhe, visualiza. Jéssica, eu não sei como é o corpo, procura na internet. Entende? Tá? Mas visualiza isso por quê? Para você ir comunicando para sua mente o que você realmente quer, tá? O que é importante aqui? Tem que ser algo que você realmente quer. Jéssica, mas disseram que não é possível. Algo que você realmente quer. Não é sobre o outro, não é sobre o que disseram que é possível ou que não é possível, tá? É sobre o que você realmente quer. Se você criar uma imagem, você internalizar ela, isso é matemático, ela precisa vir para a realidade. Isso é matemático, gente. Isso vem de um ensinamento milenar, tá? Não é a Jéssica que está dizendo aqui, entende? Isso vem de muito tempo. Você tem uma ideia sobre esse conteúdo, eu estudo desde 2010, mas é um conteúdo muito antigo, tá? Então, tudo aquilo, toda a ideia que eu internalizar na minha mente tem que vir para a realidade. E para o meu corpo físico é a mesma coisa, tá bom? Até aqui aproveito para dizer para vocês sobre a questão de mandar no grupo. Eu falei para vocês que mandaria o meu resultado lá. Por que eu não mandei ainda? Porque eu queria fazer essa mentoria primeiro. Pelo seguinte, eu não quero evitar que haja a tal da comparação. Ah, Jéssica, mas você já era magra, um pouquinho é fácil. Entende que assim, ó, cada caso é único. Aquilo que para a Jéssica é ideal é para a Jéssica, aquilo que para a Andressa é ideal é para a Andressa, aquilo que para a Mileide, para a Adriele, é para cada uma de vocês, é o que faz sentido dentro do mundo de vocês, entende? Porque às vezes você vai olhar para o estado da Jéssica, a Jéssica vai ficar muito magra, ou vai ficar muito, não sei, é no mundo da Jéssica, é no mundo da Andressa, é no mundo da Mileide e da Adriele. O que importa é eu querer um resultado, eu alcançar esse resultado. E aí vocês vão perceber que isso extrapola para as outras áreas da vida. Porque ali você entende o poder que você tem. Quando eu alcancei o meu resultado, quando eu tive uma mudança muito rápida, eu olhei e falei, nossa, fortaleceu demais as minhas crenças para outras áreas também. Porque ali você entende o poder que você tem. Entende? Aí sobre os meus resultados, olha só. Para vocês entenderem um pouquinho do meu histórico, eu tive problemas seríssimos com a alimentação, né? Adolescência, compulsão, aí queria emagrecer demais por causa da história de modelo e não sei o quê. Então sempre foi um desafio, sempre foi um negócio que eu sempre tive que lutar muito para manter uma alimentação adequada. E aí o que acontecia? Às vezes fazia dieta uma semana, na outra comia loucamente, compulsivamente. Doces absurdamente, como forma de compensação emocional, e o meu termostato agindo, né? Trazendo de volta.
Porque aquela coisa vai compensar. Você comeu muito de menos, você vai comer o tanto suficiente para retomar para o teu peso. E aí eu fiquei nessa oscilação durante muito tempo. Fiz até um processo, uma época de acompanhamento, né, com profissionais para me ajudar a emagrecer, só que aconteceu? Aí mudei o corpo, aí depois voltei a comer de novo, apavoradamente. Aí eu desencanei, falei, quer saber, eu vou focar em outras áreas da minha vida e tá tudo certo. E aí emagreci um pouco, engordei um pouco, tá tudo certo. Aí nesse último ano agora, agora 2022, começo do ano, começo não, foi em outubro isso. Ó, outubro, foi recente agora. Outubro de 2022, eu fiz umas fotos, pedi para alguém tirar foto minha num café, que eu queria fazer umas postagens. Eu olhei para mim na foto e falei, não, essa não sou eu. Eu não me reconheci, porque eu tinha, aí o meu braço começa a aparecer, o rosto e tal. Eu falei assim, não. Aí eu parei, eu olhei para aquilo e falei, não, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que é possível mudar, não, chega, eu vou fazer o processo comigo. Aí parei, dediquei tempo, porque eu simplesmente tinha tirado isso do foco. Estava focando na carreira, eu falei, ok, depois eu volto e olho para isso. Falei, não, eu sei o que fazer, eu tenho conhecimento, vou aplicar. Aí montei o programa para mim, tá? Aí, claro, a parte de mentalidade, cura emocional, já vinha trabalhando, então não foi necessário. Então, montei ali o processo para mim e comecei a fazer. Como eu já tinha parte de crenças e parte emocional já trabalhada, eu fiz a visualização durante 4 dias. No 5º dia, eu já estava aceleradona. Eu falei, não, eu quero fazer academia, eu quero mudar. Minha alimentação já estava mais leve e foi muito natural. Eu explico. 4 dias, por quê? Porque eu já tinha internalizado os conceitos, tá bom? Então, só para deixar claro aqui. Depois disso, foi natural. Eu não fiquei me preocupando, ai, meu Deus, eu tenho que comer isso. Ai, meu Deus, eu tenho que não sei o quê. Eu já tinha o conhecimento, eu já sabia o que precisava comer. Eu já sabia o que precisava fazer atividade física. Eu só precisava executar. E eu não estava conseguindo executar por conta da programação. Então, eu comecei. Aí deixei passar, segui normal, fui fazendo atividade física de um jeito agradável e tudo mais. Passou 4 semanas, fui me pesar. Tinha ido 4 quilos. Falei, gente, que interessante isso daqui. Aí, mais um mês, foi mais 3 quilos. Então, de novembro até final do ano, foram 7. Final não, começo agora de janeiro, foram 7 quilos. Depois disso, nem me pesei. Me pesei na volta da viagem só. Então, foram 7 quilos aí. Faltam mais alguns, que eu quero chegar a 58. Quando eu comecei, eu estava com 68 quilos. Mas foi um processo que me deixou muito impressionada. Tanto que aí, por isso que eu falei assim, não, eu vou lançar agora o programa para outras pessoas, porque eu achei sensacional, ainda mais entendendo como era a minha mente crítica. Eu falei assim, caramba, preciso levar isso para as pessoas. Então, assim, se você vive, faz os exercícios, faz as visualizações, o resultado, ele é matemático. Deixa ser leve. Apenas viva o processo, tá? Então, ali a mudança de autoimagem a gente faz no módulo 4. No módulo 5 eu falo um pouquinho sobre alimentação, atividade física, não vou a fundo porque eu não sou nutricionista, tá? Lembrando disso. Então, só para vocês entenderem que eu preciso gerar causas para ter o efeito que eu quero, isso é preciso agir também, e essas causas eu chamo elas de causas visíveis e invisíveis. As causas invisíveis, a gente já veio treinando, que é pensamento, sentimento. As causas visíveis são os meus comportamentos. Então, eu falo um pouquinho sobre isso e ali vocês vão descrever qual que é essa rotina ideal que vocês querem internalizar. E aí a gente começa esse processo de visualização. Então, visualiza. Esse áudio do módulo 5, vocês vão continuar ouvindo, tá? Até atingir o resultado que você quer. Então, ouviu uma semana, ouviu 2, vai ouvindo. Pro resto da vida aí, até chegar no resultado, se quiser continuar pro resto da vida, pode continuar. Eu sempre faço ainda nesse processo e continuo ouvindo os meus áudios também, fazendo os exercícios, enfim, sigo fazendo o processo, tá? Então, no módulo 5 é o momento de internalizar tudo que a gente veio vendo nos módulos anteriores e internalizar esse novo padrão de comportamento, essa nova rotina. E aí eu vivo a rotina, foca em fazer o hoje, viver o hoje da melhor forma possível. Lembrando que essa rotina não é para mudar do dia para a noite, tá? Até lá nas aulas eu explico para vocês que primeiro você começa a fazer o processo de visualização, eu sugiro fazer uma semana inteira só visualizando, e depois você começa a fazer alterações no mundo físico, isso é, mudando, de fato, o comportamento, tá? Por que eu fiz essa revisão aqui em todos os módulos? Para que não haja essa autocobrança interna, de, ai meu Deus, eu tô aqui no módulo 3 já, e agora? Calma, você vai perceber mudanças sutis, sim, nas suas escolhas, mas desencana, curte o processo. Esse é o caminho, tá?
Meninas, dúvidas até aqui? Eu trouxe para vocês uma visão geral para a gente dar uma recapitulada aí. Dúvidas, perguntas, dizem aí. Falei um monte aqui. Não, mas eu acho que foi legal, assim, para a gente ter essa visão das semanas seguintes, assim. E entender que não tem que estar acontecendo já, que a gente tem que ir devagar. Para não desestimular, né? Exatamente, exatamente. Tanto que o objetivo de trazer essa visão geral é justamente esse, né? Porque às vezes a gente começa a fazer algo e, ai meu Deus, cadê? Será que eu tô fazendo direito? Será que tem que fazer outra coisa? A mente começa a trazer um monte de perguntas. Então, assim, relaxa, você vai gerar causa só depois. Se der vontade de fazer isso antes, já faz. Respeite seu processo, curte o processo, tá? O mais importante durante todo o caminho é o bem-estar. Por que o bem-estar? Quando você tá leve, está no bem-estar, você acessa quem você realmente é. A tua essência, quem você realmente é, ela é saudável, tá? Ela é equilibrada. Então, o bem-estar é a parte mais importante do processo, tá? Eu anotei aqui algumas observações que eu quero trazer para vocês, isso não está nas aulas, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu coloquei aqui sobre a questão da oscilação. Imagina o seguinte, imagina uma sequência de linhas, é como se fossem frequências. O nosso padrão de pensamento, ele está numa frequência. Imagina que nesse peso e nesse hábito que eu tenho agora, eu estou nesse padrão aqui. E o resultado que eu quero está aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer que, às vezes, quando a gente está falando em padrão vibracional, é sobre como eu penso e sinto. O resultado no mundo físico é depois. Quando eu estabilizei aqui, é que o resultado no mundo físico aparece. Então, quando você estiver fazendo o processo de visualização da autoimagem, pode acontecer oscilação. Isso é, eu estou aqui, aí às vezes eu venho para cá, aí eu volto. Aí eu venho para cá, aí eu volto. Isso é normal, tá? Até a sua mente acostumar. Então, às vezes, gera esse conflito. Isso é totalmente normal. Isso a gente vai ver em outras áreas da vida também. Quando eu quero mudar algo, quero aprender algo, tem esse processo de oscilação. Eu estou aprendendo, às vezes parece que eu sei, daqui a pouco parece que eu não sei. É normal. E isso é relacionado à questão da autoimagem. Então, às vezes, você internalizou a autoimagem com peso X, você se sente daquele jeito. Tem dias que você acorda e fala, eu já consegui porque eu já sinto. Tem dias que você acorda e fala, ih, sei não, hein? É normal isso acontecer, tá? Lembra do mecanismo, é a tua mente tentando defender aquela programação que está ali há um tempão. E eu gosto de trazer isso, por quê? Porque quando a gente tem essas dúvidas, a gente acha que é só a gente que tem. Não, a fulana está fazendo lá para ela, não tem dúvida, não. A Jéssica, não, a Jéssica deve ter feito, não tinha dúvida nenhuma. Tive também, porque é um mecanismo da mente. Então a gente oscila, até que uma vez ela vem e fica, depois de um tempo, tá? Então precisa internalizar. Esse processo aqui de visualização dos novos comportamentos, para que ele seja efetivo, 30 dias fazendo, tá? Para estabilizar essa frequência, 30 dias. Desencana, fez antes, vai. Ah, Jéssica, às vezes pulei um dia, pulei dois, continua. 30 dias para internalizar essa nova frequência aqui, desse novo padrão de comportamento. Porque para nossa mente é frequência. Eu sei que parece um pouco estranho falar isso para vocês, mas mentalmente é tudo sobre frequência. Quando a minha mente acostuma aqui, o mundo físico ele vai se ajustar. Meu comportamento, ele vai se ajustar. E isso é matemático, tá? Então, oscilou, desencana. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa importante, com relação a crenças. Talvez vocês já ouviram falar sobre a tais das crenças limitantes, né? Quem já ouviu falar? Crenças limitantes. O que acontece? Às vezes a gente aprende que eu preciso investigar quais crenças limitantes eu tenho. Não foi assim que a gente aprendeu? Você já ouviu falar sobre crença limitante, Adriele? Nada muito aprofundado, não. Que eu lembre. Crença limitante é quando eu acredito em algo e aquilo me limita. Exemplo, fazer dieta é difícil. Isso é uma crença. Ah, sim. Por que é uma crença? Porque é difícil para todo mundo? Não, tem gente que faz e gosta, então é uma crença. Se é difícil para todo mundo, o mundo inteiro, então é uma verdade. Se não é para todo mundo, é uma crença. E essa crença, ela me limita, porque eu vejo aquilo como difícil e me afasto daquilo.
Se eu ficar dizendo para mim, eu tenho a crença de que é difícil alimentar direito. Eu tenho a crença de que é difícil fazer atividade física. Quando eu faço isso, eu estou fortalecendo a crença, tá? Por que eu acho importante isso? Porque na internet você vai ouvir muita gente falando da tal da crença limitante, tem que investigar a crença, perceba as suas crenças, e a pessoa vai falar que tem crença tal. Desencana de entrar nessa onda. Uma crença, duas crenças, né, uma crença positiva e uma negativa, não ocupam o mesmo espaço. Então, a forma mais eficaz é eu substituir, buscar a crença que eu quero. Ao invés de pensar, eu tenho a crença de que comer saudável é difícil. Eu começo a internalizar. Comer saudável é fácil. Comer saudável é fácil. Cada dia que passa, fica mais fácil comer saudável. É fácil, é fácil, é fácil. Eu vou focando naquilo que eu quero. Que nos áudios a gente trabalha isso. Vocês já perceberam que a gente trabalha muito isso. Então, aqui eu só deixo esse detalhe para você perceber e não cair nessa história de, ai, meu Deus, eu não vou porque eu tenho a crença de que para academia é difícil. Então, vamos substituir essa crença. Não, é muito legal, eu amo ir lá, e vou criando. Eu conto tanto uma nova história que minha mente acredita. Esse é o caminho, tá? O inverso disso é ficar dando muito em ponta de faca. Então, desencana. Deixa eu ver o que mais. Outro ponto importante. Uma das coisas que influenciam muito os nossos comportamentos são os ambientes. As pessoas que eu convivo, os comportamentos que elas têm, isso influencia muito. Se eu puder conviver com pessoas que já têm o resultado que eu quero, melhor. Fica mais fácil o processo. Jéssica, não tem como. Eu vou dar uma evitada durante um tempo. E aí, lá nos exercícios, se eu não me engano, eu não lembro se é no módulo 4. Não. No módulo 4. A gente faz um alinhamento de níveis neurológicos. Lá eu falo para vocês imaginarem como que esse novo eu se comporta nos ambientes. Ali, aproveita para visualizar a casa da mãe, a casa da tia, a casa da avó, que é difícil, que elas oferecem um monte de comidinha. Visualiza ali como que eu me comporto. Então, eu visualizo eu lá agradecendo a vovó, a querida e tal, escolhendo opções saudáveis. Eu visualizo, talvez, de vez em quando, eu como algo que eu gosto e me sinto bem, sem culpa, tá tudo bem. Eu não vou deixar de comer coisas que eu gosto, tá tudo certo, precisa ser leve. Agora, eu não vou comer desesperadamente. Às vezes a gente come também aquela história da compulsão, eu já tive muito isso, de comer muito, é porque eu digo para mim, eu não posso. Aí tem vezes que eu chuto o balde e falo, quer saber? Agora eu vou comer tudo. Não é assim? Quando eu entendo que eu posso comer qualquer coisa que eu quero, eu falo, tá tudo bem, come um pedacinho só, amanhã você pode de novo, tá tudo certo. Sem culpa, leve. Esse é o caminho, tá? Dito isso, meninas, eu penso que é isso a princípio. Eu consegui trazer aqui alguns pontos que eu observei. Eu fico prestando bastante atenção também na minha rotina, como que eu lido, por isso que eu trouxe para vocês dos ambientes, que eu vi que foi um desafio para mim no processo, a estabilização da energia, né? A gente falou ali também, a Milide comentou no começo a questão da procrastinação. Isso tem muito a ver com a vontade, né? Eu procrastino por quê? Porque a vontade ficou lá atrás, ela veio e foi embora. Então agora eu vou decidir, não, eu escolho continuar. Ah, mas acordei hoje e não estou afim. Escuta o áudio. Ah, mas não sei o quê. Escuta o áudio, só escuta o áudio. É tipo escovar o dente. Só faz. Não pensa. Vamos combinar assim? O resultado vai vir. É matemático, tá? Ouviu o áudio, fez o processo, o resultado ele vem. Isso eu posso garantir, tá? Dito isso, meninas, aqui nós fechamos. Perguntas, algo mais que eu possa ajudar vocês? Dizem aí. Jéssica, deixa eu só contar de volta. Eu mandei um áudio para você. Eu tava até, desculpa, eu fechei a câmera, mas aqui eu tava com a Isabela aqui junto comigo. E aí, a câmera porque eu tava auxiliando ela ali a se trocar e tudo, tá? Me perdoe. Eu até te contei, né? Mandei um áudio para você. Eu mandei o áudio da primeira semana lá, eu mandei para minha mãe, como se fosse alguma coisa para ela escutar, e não falei nada que era, né, para o corpo, nem nada, e ela está escutando até hoje, e falou, meu Deus, minha filha, a melhor coisa que eu escuto é o áudio dessa Jéssica, que me acalma, que isso, que aquilo. Que massa. Né, com outro propósito, né, que é o que você está falando. Quando você, né, programa a tua mente e põe um propósito, para ela tem outro propósito, teu áudio, né? Para a gente tem um propósito porque a gente sabe o que a gente quer. Mas para ela tem outro valor esse áudio, né?
aquilo acalma ela, enfim, ela diz que viaja lá e que tá fazendo super bem, tá dormindo bem, tá acordando bem, não tá sentindo dor, não tá, né? Então, pensa, não tem nenhuma relação e tem, né? O áudio 1. A semana passada teve uma funcionária lá na loja também, que chegou com uma crise ruim, choro, tem crise assim, de ansiedade e tal. Eu falei, senta aqui, coloquei o foninho, coloquei teu áudio. A bichinha levantou no pique, obrigada, me agradeceu, já passei o áudio para ela estar escutando também, disse que todo dia. Então, né, é a mente que comanda a gente mesmo. Mesmo, tudo parte da mente. O áudio 1, ele é justamente para trazer esse começo esse equilíbrio para o nosso corpo físico, né? Porque não adianta eu querer mudar se está tudo desajustado. Então, a primeira coisa é fazer essa energia fluir pelo corpo. E quando ela flui pelo corpo, naturalmente as outras áreas da nossa vida fluem também. A saúde, tudo flui. Que incrível que você compartilhou, Andressa. Fico feliz também pelo feedback. Pode compartilhar, sim, tá? Esses áudios, compartilhem, sim. É muito legal, tenho certeza que acrescenta bastante na vida das pessoas. Que show. Gratidão. O que mais, meninas? É isso? Fechamos hoje? Encerramos? Fechamos? Fico à disposição de vocês lá no grupo, tá? Amanhã vai entrar o áudio da semana 5, tá prontinho aqui, só não consegui subir ele ainda, então amanhã de manhã no máximo já tá lá para vocês, tá? Qualquer dúvida, o que mais eu puder auxiliar, é só me chamar, fico à disposição, tá? Lá nas últimas aulas, quando vocês finalizarem, eu peço para quem puder deixar lá um comentário, como é que foi para vocês a experiência, até porque depois as pessoas que vêm, é muito legal, porque isso fortalece as crenças de quem está chegando depois, tá? Então é muito bacana compartilhá-la, deixar um textinho bem curtinho, melhorou isso, foi legal para aquilo, que isso fortalece a crença, mas você chega com um monte de dúvidas, aí você vê alguém que teve resultado, isso é muito legal, né? Que se sente bem com aquele programa. Show, mulheres, sintam-se abraçadas, gratidão imensa. Parabéns por estarem aqui, né? Segunda-feira à noite, veio descansar, estão aqui buscando evolução, então parabéns. Ótima noite para vocês, bom descanso, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa semana. Igualmente, maravilhosa para nós. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Cadê, Brasil? Só um pouquinho, tá?